Wesley, eu tenho uma pergunta para você. Mas para você fazer essa percepção, você tem que ter crítica, né? Tem que ter, tem que ter. E quando o paciente ele não tem crítica? É, Mas antes fala o que é crítica pro pessoal. É que também. assim, ó, É isso que eu ia falar. Explica pro pessoal o que é a crítica no ponto da psicanálise. Né? é que assim, ó, existe uma das grandes limitações da psicologia clínica hoje é que a gente tem algumas ferramentas para fazer a testagem, eventualmente se precisar quantitativamente do paciente, então ver o humor dele, coisas que são qualitativas, tentar transformar em quantitativa. Mas, via de regra, o diagnóstico é feito por entrevista clínica. Então, você senta com o paciente e conversa com ele. O problema é quando o paciente acha que aquilo não está prejudicando ele. Então, o paciente ele fala, não, mas tá tudo bem. E aí você... O clínico experiente, ele não vai parar no paciente. Porque, desculpa aí, pessoal da psicologia, mas lembrem, paciente mente. Tá? Paciente mente. É verdade. Esconde coisas. Já dizia o Dr. House. Às vezes tá uma... Gregory todo House. mundo mente. Todo mundo mente. Às vezes Everybody tá lies. uma zona em casa, falando, não, tá tranquilo, tá na cabeça dele. Aí você vem falar com a mulher dele, ou com o marido, cara, ninguém mais aguenta o cara, entendeu? O cara tá gastando, agressivo, impulsivo e bebendo mais. Então, o profissional clínico com mais experiência, antes de ver um diagnóstico, ele fala com a rede de apoio da pessoa. Se for um adolescente ou uma criança, fala com os professores. Tenta dar uma entendida se o comportamento. Porque se você ficar na pessoa, às vezes ela acha que está tudo bem. Ela não tem um juízo muito bom ali para tomar aquela. Ou ela esconde alguma coisa. Então, o diagnóstico clínico hoje é feito dessa forma. Você chama o paciente, faz esse tipo de entrevista e, dentro do possível, faz o diagnóstico. Agora, quando você vai tentar fazer um diagnóstico em psicologia, você. Normalmente, quando a gente vai ver nos livros e nos artigos científicos, é bonitinho, né? Porque você vai fazer um artigo científico para fazer uma intervenção, por exemplo. Existe uma técnica que é uma técnica padrão ouro para tratar pacientes com depressão. A gente chama de ativação comportamental. E essa técnica já é uma terapia isolada também, mas ela normalmente está dentro de uma forma de psicoterapia chamada de psicoterapia cognitivo-comportamental. É padrão ouro para tratar depressão. Depressão leve a moderada, só isso é tão bom quanto o uso de medicamentos, se não melhor. Tá? Tem que ser esse tipo de intervenção. Quando você vai ler os estudos que usaram essa intervenção em pacientes com depressão, eles fazem exclusão de paciente. Então, se o paciente apresenta alguma comorbidade, tira. Se o paciente toma um medicamento, tira. Se o paciente não sei o quê, tira. Quando a gente vai ver na clínica, não é assim, cara. Então, é muito raro na clínica você fazer um diagnóstico isolado. Normalmente, o paciente vem com um caminhão de coisas. Com depressão, com abuso de substância, com insônia, com um transtorno de ansiedade. Automedicação já não Automedicação já está tudo arregaçado, assim, está tudo errado. Aí tem muito véu. Cria-se um véu no diagnóstico. Você não consegue enxergar direito qual que é o diagnóstico que está ali. Porque se o cara dorme mal, isso já aumenta naturalmente a ansiedade de uma pessoa, se ele está com privação de sono. Se ele está automedicado de uma forma errada, por exemplo, você pega um paciente que o transtorno dele é bipolar. Se esse paciente recebe um antidepressivo, sozinho, sem estabilizador de humor, cara, a irritabilidade dele explode. Aí o terapeuta que não manjou vai diagnosticar como borderline. Entendi. Porque o borderline apresenta irritabilidade, apresenta autolesão, apresenta comportamento agressivo. E eu vou te falar, esse borderline é a virose da psiquiatria. Quando o médico veio, olha e fala assim, tá com virose. Cara. É mais ou menos isso, porque todo mundo é diagnosticado com E borderline. sabe o que é foda? É raro, velho. Mas todo mundo já Mas percebeu? tá errado. É tipo É TDAH. diagnóstico, É tipo diagnóstico, TDAH. vamos dizer assim, igual quando você vai no PS, tá com virose, vai embora. Mais ou menos É isso. só uma virose. Pode ir. É o borderline. Borderline. Todo mundo é borderline. Borderline é um transtorno de personalidade, para começar. É muito mais sério do que... É raro. É raro, Não cara. é? Não é? É difícil de encontrar um. Não é assim, bate no consultório pacientes borderliners. Não é? É o que eu te falei. Se você pega um paciente com TDAH, que é 5% da população, já é um pouquinho mais comum. Se você pega um paciente com transtorno bipolar, que é uns 3, 4% da população. Então, só os dois aí já se somam uns 8%. Qualquer um desses dois pacientes que é tratado erroneamente com medicamento vai começar a apresentar sintomas de borderline. Só que o borderline é um transtorno de personalidade. Isto é, ele tem que acompanhar você desde a sua infância.
Tá na sua personalidade. Não é um transtorno que você Você era um cara tranquilo, normal e de repente adquiriu isso. acompanha de personalidade. Então por isso que ele é mais raro. É difícil de... Né? Normalmente, nós diagnosticamos os boi que a gente conhece, né? Às vezes o cara só estuda o borderline e passa todo mundo por ele é borderline. Ou o psicólogo, muitas vezes, o profissional de psicologia não olha muito para psicofarmacologia, não entende que se o cara tiver um transtorno bipolar e foi tratado para depressão, pode apresentar sintomas border. E aí começa a ter esses problemas. E, cara, e aí quando você pega e trata a pessoa pro diagnóstico errado, puta, aí complica, velho. Porque o paciente perde a motivação em aderir ao tratamento, porque ele está se tratando e está piorando, ou não está ajudando. Aí tem pouca adesão na terapia. E aí, bicho, aí complica demais, assim. É o que eu falei para você, Renato, assim, eu sou, por vezes, muito criticado quando eu falo isso, mas infelizmente a psicologia hoje, ela ainda é muito... O ensino, infelizmente, ainda é muito precário.